O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 5º domingo da Páscoa. E o Evangelho de hoje deve encher o nosso coração de esperança, de paz, de serenidade. Jesus diz logo no início do Evangelho de hoje: não se perturbe o vosso coração. E eu gostaria aqui de fazer uma meditação deste Evangelho, fazendo uma relação com aquela oração tão conhecida de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Pois bem, Jesus então aqui, ele faz menção a uma realidade, infelizmente, mas tão própria nossa, um coração agitado, um coração que se turba, que se perturba, que se agita diante das instabilidades da vida. E Jesus, ele não condena, ele só entra na situação com cuidado, olha para nós e diz: não se perturbe o vosso coração. E aqui, meus irmãos, é muito mais do que um controle-se, não se agite. Não, o não se perturbe o vosso coração, Jesus, ele está nos convidando a deslocar a nossa confiança das coisas,
para Ele. Não se perturbar, não se agitar, não se deixar levar pela ansiedade, não porque se nós tivermos fé, a nossa vida será tranquila, nós não teremos adversidades, não, mas se nós colocarmos a nossa confiança nele, Ele cuidará de todas as coisas. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. É o que ele diz imediatamente após essa afirmação, isto é, tenhamos fé em nosso Senhor. A palavra diz, né, lá em, há várias passagens que nos chamam a confiança, a fé em nosso Senhor. Aqui cito aquela passagem de 1 Pedro, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, em que São Pedro diz: lançai sobre ele todas as vossas preocupações, pois ele tem cuidado de vós. Na segunda leitura de hoje, também retirada da primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, no versículo 6, diz assim: quem nele confiar, não será confundido. Está aqui falando da pedra angular, que é Cristo. Pois bem, quem nele confiar, não ficará confundido, não ficará perturbado, não ficará decepcionado. Por quê? Porque Ele é a rocha da nossa vida. Meus irmãos, somos chamados hoje então, a meditando este Evangelho, a pedir a nosso Senhor que nos conceda esta fé, esta confiança, para que o nosso coração possa se acalmar. E é esta mesma verdade, esta mesma espiritualidade, essa mesma lógica espiritual que fez então Santa Teresa d'Ávila compor essa oração que é tão cara para nós, né? Nada te perturbe, nada te amedronte. Mas repito, meus santos, Santa Teresa d'Ávila não fez esta oração porque a sua vida foi uma tranquilidade. Não, imagine, Santa Teresa, ela teve dificuldades, incompreensões, perseguições, doença. Imagine, Santa Teresa d'Ávila ficou doente, uma doença gravíssima, que quase que a levou à morte. Ela estava, né, as pessoas que a viram no estágio final, a tiveram como morta. Então não é que a sua vida foi uma tranquilidade, ela foi incompreendida por várias pessoas, principalmente por pessoas da igreja. Imagine, as pessoas por um bom tempo ficaram de olho em Santa Teresa d'Ávila, porque achavam que ela era bruxa. Porque esse negócio de visões, de êxtases, isso estava cheirando algo estranho. E durante muito tempo as pessoas olhavam com uma certa desconfiança, inclusive autoridades da igreja. Então não é que Santa Teresa teve uma vida tranquila, mas o segredo do nada te perturbe, nada te amedronte, está no imediatamente depois. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Deus não muda, Deus permanece. Tudo passa, isto é, os problemas passam, as certezas humanas às vezes não se realizam, sejam elas boas, sejam elas más. Isto é, você tem certeza de que aquilo muito bom vai acontecer. Às vezes não acontece. Ou você tem certeza de que aquela desgraça vai acontecer e não acontece. Isto é, as certezas humanas, elas são falhas. Elas não são certas. As emoções
são instáveis. Às vezes estamos bem, felizes da vida, às vezes estamos meio para baixo, desanimados, pessimistas. Tudo passa. Isto é, as realidades são instáveis, mas Deus é aquele que permanece. Nele eu posso confiar. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele é o mesmo. Nele nós podemos confiar. Nós não podemos confiar nas nossas emoções. Nós não podemos confiar nos nossos paradigmas, nas nossas premonições. Estou sentindo que... Está sentindo e às vezes não é nada. Não é nada. Quantas vezes eu ouço isso muito na minha família. Não vou citar nomes, que alguns podem estar ouvindo a homilia. Aí eu estou sentindo algo que algo estranho vai acontecer, algo ruim. E não acontece nada. Nada de ruim. Apenas a vida de sempre. Porque nós somos assim, uma montanha russa de emoções. Então nós não podemos confiar nessas coisas. Então a palavra de Deus nos chama o quê? A colocar a confiança em Deus. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Não se perturbe o vosso coração. Então colocar a nossa confiança em nosso Senhor. Porque, meus santos, aqui neste mundo, tudo o que nós experimentamos é passageiro. Tudo o que nós temos experiência é instável, mas só Deus é a rocha sobre a qual nós podemos e devemos construir a nossa vida. Então Jesus continua: não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha aqui, o motivo da nossa confiança, de confiar em Deus. O motivo de nós termos paz, serenidade. A casa do meu Pai tem muitas moradas, isto é, tiremos o nosso coração, não alicercemos a nossa paz nas coisas deste mundo, no emprego, na saúde, nos afetos. Tudo eu falei coisa boa, né? Pelo amor de Deus, ter emprego é bom. Ter saúde é bom. Ter afetos, amigos, o homem casado, a sua esposa, a mulher casada, o seu marido, os seus filhos. Tudo isso é muito bom. Mas nada disso é digno de segurança no sentido de nós construirmos sobre isto a nossa paz, a nossa casa, a nossa vida. Jesus então, ele nos convida para que o nosso coração não se perturbe. Jesus convida que nós voltemos o nosso olhar para as realidades eternas. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Isto é, existe uma realidade doada, alcançada por aquele que não passa para nós. Uma casa, um lugar na casa do Pai. Meus irmãos, se o seu coração diante desta notícia não se alegra, peça fé. Peça: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé, para que esta notícia me encha de alegria. Isto é, existe um céu preparado para mim, então eu estou em meio às dificuldades da vida, mas o meu coração não se perturba. Entendamos aqui, não é que nós não teremos agitações e ansiedades, mas o nosso coração não vai se desintegrar, não vai se desestruturar em meio às perturbações e ansiedades tão próprias
desta vida que nos foi dada, que nos foi confiada. Então é isso que significa, isto é, existe algo lá dentro do nosso coração que não se abala. Mesmo que tudo ao redor desmorone, existe uma realidade lá no fundo que está firme. Mesmo que o meu rosto esteja banhado de lágrimas, existe algo lá no fundo que não se desespera. Entende? Repito, Jesus e Santa Teresa, inspirada em Jesus, não está esperando que nós sejamos impassíveis, que nós não nos agitemos. Nós temos corpo, nós temos cérebro, nós temos emoção. Quantas emoções! Não é isso que Jesus está esperando de nós. E não é isso que Santa Teresa está nos ensinando, mas está nos convidando a nos refugiar no coração de Cristo, tendo fé nele e sabendo que no final tudo irá bem. Eu já falei aqui para vocês que eu gosto de filme que tem um final feliz. Eu gosto dos filmes europeus. Mas o filme europeu, às vezes, tem um final, assim, muito da realidade. Terminam, assim, é um final meio enigmático. Não, eu gosto de filme hollywoodiano. O final é feliz, porque assim será a vida daqueles que creem. No final, vai tudo dar certo. No final, tudo vai se encaixar. E você vai dizer, nossa, tudo concorreu para o bem. Tudo, aquelas realidades mais trágicas, para as quais nós não víamos solução, nem víamos sentido, tudo no final se encaixou e teve sentido. Quando você, na fé, toma posse disso, o seu coração, lá no fundo, lá no centro do seu coração, há algo que não se perturba, que não se angustia, que não rui, que não desmorona, que não desintegra, que está firme, porque você sabe que tudo passa, Deus não muda, porque você tem fé em Jesus e sabe que existe um lugar para você na casa do Pai. E isso enche o seu coração de alegria. Casa do Pai aqui, como é uma expressão que significa o quê? Haverá um lugar feliz, muito feliz, de muita felicidade. Felicidade esta que sobrepujará imensamente, infinitamente, todo o sofrimento passado. Não é assim que São Paulo, que cria nisso, dizia: tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a felicidade futura. Só que a felicidade futura já é presente. E nós temos experiência disso. Imagine se eu comprar para você uma passagem para um lugar que você queira muito visitar, num hotel maravilhoso, lugar maravilhoso, com um cartão maravilhoso, com o qual você vai usar, ou melhor, que você vai usar, você não vai gastar nada seu, você já começa a se alegrar. Você já começa a se alegrar. Nossa, eu vou para tal lugar, passar tantos dias em tal lugar, não vou gastar nada, tudo pago, tudo incluso. Nossa, vai ser maravilhoso. O seu coração já se alegra antecipadamente. Se vens às 4, desde as 3, eu já estou feliz. Não é assim que diz o filme O Pequeno Príncipe? A raposa que diz, se vens às 4, desde as 3, eu já estou cheia de alegria. Ora, quando você ouve que existe um lugar para você na casa do Pai, você já se alegra. Uma alegria perfeita está esperando por mim. Imagine, se as alegrias deste mundo são boas,
mas são imperfeitas, né? Que tudo passa neste mundo. Até os lugares mais bonitos e mais interessantes, depois de algum tempo enjoa. Eu não vejo a hora de voltar para casa. Comer a minha comidinha de sempre. Para a minha rotina. Então, as coisas melhores deste mundo, elas enjoam, elas passam, elas envelhecem. Mas existe uma glória, uma felicidade imarcessível, é assim que diz a palavra de Deus, que não envelhece, que não murcha. Uma felicidade que sempre se renova e que enche o nosso coração de verdadeira paz. A casa do meu Pai tem muitas moradas e eu irei preparar um lugar para vós. Pois bem, e Jesus continua no Evangelho: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Ele está falando aqui da sua morte. É por isso que ele diz: não se perturbe o vosso coração, porque vão acontecer acontecimentos tristes, se realizarão. Isto é, Jesus vai ser preso, vai ser torturado, vai ser flagelado, vai ser morto. Os discípulos vão ser perseguidos. Então eles se perturbam. Mas Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Eu vou preparar um lugar. Eu vou e volto para levar-vos comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Aí vem Tomé e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho. Se você me conhece, você sabe já o caminho. Isto é, o caminho para Deus, o caminho para o céu, meus irmãos, não é um conjunto de regras. É Jesus. Se você conhece Jesus, se você ama Jesus, você já conhece o caminho que leva para o céu. Pode ser que você não tenha nem mesmo o catecismo todo na cabeça. Mas se você conhece Jesus, se você ama Jesus, você sabe o caminho que leva ao Pai, que leva ao céu, que leva àquele lugar que Ele preparou para nós. E Jesus diz então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que maravilha, meus santos. Se Jesus é o caminho, nós não estamos perdidos. Mesmo que experimentemos na nossa vida aqui neste mundo situações, que tenhamos experiências que nos deixem meio sem chão. Mas se nós conhecemos Jesus, nós não estamos perdidos, porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Eu não estou errado. Eu não estou enganado. A verdade nem engana e nem se engana. Então, mesmo em meio a esta vida, às vezes com grandes dificuldades, você tem esta verdade, na qual você se alicerça, na qual você pode confiar. O final será feliz. Isso é verdade. O final será feliz e será muito feliz. E esta fé deve rejuvenescer o seu interior, deve encher você de entusiasmo, deve lhe dar forças para carregar a sua cruz, para passar pelas dificuldades da vida. Quem aqui nunca experimentou algo como, pelo menos eu experimentava muito isso. Eu sempre gostei de estudar, tá? Sempre gostei de estudar. Mas eu sempre gostei muito das férias. Então, quando estava se aproximando, quando as férias estavam se aproximando, eu já começava a pensar o que é que eu ia fazer. As férias do meio do ano, lá vem São João, fogueira. Imagine no Nordeste, no meu tempo, hoje em dia tem, mas já não é mais como antigamente. No meu tempo, as festas juninas eram um evento. Então eu vou fazer uma fogueira daquela que vai encher a rua de fumaça.
Porque tinha competição, né? Quem ia construir a maior fogueira e aquela que ia durar até o outro dia queimando. Então ela tem que durar até ela amanhecer o dia. Nossa, era uma vitória assim, digna de Copa do Mundo. Entendeu? Então assim, aquela alegria, eu vou assar milho na fogueira, eu vou soltar bombinhas, eu vou jogar bombinha na casa de fulano. Não imitem, pelo amor de Deus. Eu vou dançar quadrilha, eu vou olhar a quadrilha, vai ter a quadrilha tal. Quem será a rainha do milho? A menina que seria escolhida como a rainha do milho. Então é aquela alegria e aquela acalmava o meu coração, porque antes disso tem as provas. E eu sempre odiei as provas. Eu sempre estudei. Eu sempre fui muito bom na sala de aula, mas a minha ansiedade me destruía nas provas. Eu ensinava os meus colegas tiravam notas melhores do que a minha, às vezes. Porque chegava na hora, perturbe-se o seu coração. Não se perturbe o seu coração. Eu ficava agitado, então eu odiava as provas. Então era sempre um momento muito tenso. O final do ano, as provas, mas eu pensava na alegria que ia chegar. Na roupa de São João, sim, porque no Nordeste, assim, você tem a roupa nova 2 períodos no ano. Em São João e no Natal. Então, a roupa de São João. Como vai ser a roupa de São João? Então, e aí quando eram as férias do final do ano, vinha aquela expectativa das festas natalinas, entendeu? Da roupa de Natal, do passeio. Então, tinha tudo isso que enchia o meu coração de criança de alegria. Pois bem, essa realidade humana deve ser luz para a nossa realidade espiritual. Quando a cruz pesar, as dificuldades se fizerem presentes, as incertezas da situação atual, o medo do futuro, nada nos enche mais de ansiedade do que o medo do futuro, as incertezas do presente e as culpas do passado. Que cabeça louca é a nossa, né? As culpas pelas coisas erradas que foram feitas. A insegurança e a certeza do presente. E o medo do futuro, do que pode acontecer, a nossa cabeça consegue imaginar. Pois bem, quando tudo isso tomar conta de nós, que você mergulhe nesta palavra. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. A casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu irei preparar para vós um lugar. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Se Ele é a vida, nós não iremos desembocar no nada. Morreu, acabou. Não, Ele é a vida. O nosso Deus é o Deus dos vivos. Então nós iremos desembocar na vida. Não é assim que a nossa santinha, Santa Teresinha, cujas relíquias estão aqui dentro do nosso altar. Santa Teresinha, à beira da morte, tomada pela tuberculose, ela diz: eu não morro, eu entro na vida. Ela estava sofrendo muito, cheia de escaras, feridas pelo seu corpo, os ossos que lhe perfuravam a pele, de tão magra que ela estava, mal conseguia respirar, mas em meio àquela dor, lá no fundo da sua alma, lá no centro do seu coração, ela diz: eu entro na vida. Ela vai tomar posse da casa do Pai. Ela tem um lugar na casa do seu Pai. E Jesus, que é a verdade, não poderia mentir, nem poderia se enganar em algo tão crucial, tão fundamental na nossa vida. Lançai sobre Ele as vossas preocupações, Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre Ele as vossas preocupações. Que hoje, nesta Santa Missa, durante o ofertório, após a comunhão, ou talvez em casa, repita isso, mas repita com fé. Não se perturbe o vosso coração.
Tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. A casa do Pai tem muitas moradas e eu tenho um lugar na casa do Pai. Reze a oração de Santa Teresa, pedindo por intercessão dela a graça de uma fé semelhante. E diga para a sua alma: nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Jesus fala da casa do Pai, de um lugar na casa do Pai. Santa Teresa diz de uma maneira simples: quem a Deus tem, nada falta. Só Deus basta. Se você tiver Deus, é triste, é ruim perder o emprego, passar por dificuldades financeiras, mas você tem Deus, você tem aquele sem o qual você é verdadeiramente pobre. É ruim não ter saúde, mas se você tem Deus, você tem tudo. Porque se você não tem Deus, você não tem aquele sem o qual nada é saudável. Você não é tão bonita, não é tão bonito como gostaria de ser. Que pena, verdade. A beleza é um dom. Mas você tem Deus, você tem fé. E se você não tem Deus, você não tem aquele sem o qual nada é belo. Porque existem pessoas que podem ser belas por fora, mas são tristes e horrendas por dentro. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Reze isso e peça: meu Deus, me ajuda a crer nessas palavras. Santa Teresa, intercedei por mim, para que assim como essas palavras lhe trouxeram paz para o profundo da sua alma, que essas palavras tragam paz para mim também. E não tenhamos dúvidas, meus santos, de que isso vai transformar a nossa vida, a nossa espiritualidade, vai nos dar um destino, uma certeza para o qual caminhar, e isso vai encher a nossa vida de força, mesmo em meio às nossas dificuldades. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.